tudo bem? Me chamo Lara Tarrasconi, eu sou monitora da disciplina de Anatomia 2 e vim aqui falar um pouquinho para vocês da anatomia das aves, mais precisamente a osteologia das aves, referente ao esqueleto. Aqui a gente deve lembrar que o esqueleto das aves ele é adaptado justamente para possibilitar o voo, então os ossos deles é leve e forte. Começando aqui pelo bico, o bico ele varia de ave para ave, justamente variando de acordo com o seu hábito alimentar. Então aqui a gente vê a mandíbula superior, mandíbula inferior, logo após o bico a gente tem aqui o osso nasal, a gente tem as narinas, que é os buraquinhos, a gente tem as órbitas oculares, que aqui eu acho que ele não tá certinho aqui, não vai dar pra ver. Depois a gente tem o crânio, depois do crânio a gente tem toda a coluna vertebral. A coluna vertebral ela começa da cervical, torácica, lombar, sacral e depois por final as caudais ou coxígeas. Então, falando das cervicais, a gente deve lembrar, como eu disse, o esqueleto das aves é todo adaptado para o voo. Essa parte cervical aqui ela é bem flexível, justamente para possibilitar que ela limpe suas penas, ou também para facilitar no voo, na sua flexibilidade. Então, começando aqui na cervical, a gente começa aqui pelo atlas, depois axis, depois C3, C4, C5, C6, C7. Varia, o número de vértebras das cervicais varia de acordo de ave para ave. Por exemplo, o frango, ele varia de 13 a 14 vértebras. Saindo aqui das cervicais, a gente tem as vértebras torácicas, elas são fusionadas da T2 a T5. Essa fusão ela é chamada de notário. Logo após as torácicas, a gente tem as lombares e as sacrais, que elas são fusionadas também. Depois a gente tem, por último, as vértebras coxígeas, ou também chamada de caudais, que também tem uma fusão no final, que se chama epigóstilo. Depois a gente também pode ver aqui ao lado a cintura pélvica, onde a gente tem o ilho, o isco e o pubis. Aqui também podemos ver as costelas, aqui ao lado, em amarelo. A gente também consegue ver nessa peça a clavícula. A clavícula é o famoso ossinho da sorte que a gente conhece. Ele é essa parte saltada da gente, esse ossinho mais avantajado. Ele ajuda muito nos membros torácicos para fortalecer, para ajudar no voo também. Aqui a gente tem uma peça muito importante, que é o externo. A quilha do externo é bem aqui que vai ficar o peitoral, o músculo do peitoral. Esse músculo peitoral ele é muito importante porque é o que vai permitir a movimentação das asas. É um músculo muito forte, então essa parte aqui, essa porção é bem importante. Depois a gente tem aqui todo o membro torácico, aqui começando pela escápula. Depois da escápula a gente tem o húmero, depois do húmero a gente tem o rádio e a ulna, depois o carpo e o metacarpo. Depois aqui em azul a gente tem o membro pélvico, que daí começa pelo fêmur. Aqui a gente consegue ver bem fininho a fíbula, a tíbia, tarso e aqui em verde o metatarso. Então, a princípio, acredito que seja isso, para vocês terem uma breve introdução e ficar um pouquinho, conhecer um pouquinho do esqueleto das aves. Então, muito obrigada, até mais!